Olá, tudo bem com você? Como é que estão as coisas aí? Eu espero que esteja tudo em ordem. Eu sou o André Godoy, este aqui é o canal Dinheiro. Hoje é dia 30 de abril de 2025. Sexta-feira não, né? Tô louco. Hoje é quarta-feira, é isso? Quarta-feira, mil perdões. Bom, eu voltei hoje aqui para falar com você a respeito de um assunto que eu acho muito importante. Perdão. Não só para mercado financeiro, mas acho que para a vida, de modo geral. Por uma interessante coincidência, eu recebi duas mensagens, teores completamente distintos, assim, na aparência, mas que quando você para pensar no que ambas afirmam ou perguntam, você vê que tem uma relação muito forte entre as duas. Uma coisa muito curiosa isso. Dias atrás, o Hawk, aliás, um abraço, Hawk, obrigado pela mensagem. Ele mandou um comentário aqui, me questionando alguma coisa a respeito da formação em exatas. Né? Basicamente, resumindo o que o Hawk falou, foi isso. Falou o seguinte, poxa, mas é engraçado, né? Porque em geral, por exemplo, os militares concursados de carreira e tal, em geral, eles têm uma boa formação em exatas. Ora, se exatas tem a ver com lógica, tem a ver com raciocínio dedutivo, tal, como é que eles fazem umas burradas homéricas ao longo da história do Brasil? Ele até comenta, ele falou, o pessoal do ITA, do IME até que é menos e tal. Vou fazer um parêntese aqui, viu, Rock? Não acredite muito nisso não, viu? Pode ter certeza de que lá tem tanto jumento quanto em qualquer centro acadêmico aí de faculdade, sei lá, de alguma disciplina de humanas, tá? Porque olha, na física, no Instituto de Física da USP já tinha, e cá para nós, o Instituto de Física é muito mais exatoide do que um ITA, é muito mais, mas infinitamente mais. E ainda assim, tinha a galerinha lá do PT, ou até coisa pior. Eu lembro de um cara, de um rapaz, que ele era tão, né, que ele andava todo de vermelho. Mas ele era até uma figura assim pitoresca, de tão maluco que era, porque ele andava de camiseta vermelha. Dia que ele ia praticar esporte lá na USP, alguma coisa, ele ia de camiseta vermelha, short vermelho, meia vermelha, sapato vermelho. Ele tinha lá, eu não lembro se era o que era, alguma coisa lá no caderno dele, alguma coisa no armário, que ele falava assim: meu coração é vermelho, viva a União Soviética. O cara é um pirado, né? Existia isso lá. Então, Hawk, essa ideia de que no ITA, no IME, não. Não compra essa narrativa não, porque aposto que lá tem talvez até mais jumento do que você imagina, viu? Enfim, o Hawking na mensagem dele meio inconformado, falou: "Poxa, como que pode o cara ter uma formação em exatas e não pensa, não raciocina, né?" Mensagem número 1. Lembra que eu te falei que vieram duas mensagens, aparentemente nada a ver uma com a outra, mas no fundo ambas têm relação. Então guarda essa mensagem do Hawking por enquanto. A segunda mensagem, eu não conheço a pessoa que mandou, infelizmente, mil perdões a quem mandou a mensagem, eu não me lembro de já ter visto aqui comentários seus, mas enfim, deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui. É que eu sou terrivelmente incompetente para essas coisas aqui, viu? Mas enfim, para resumir a história, eu vou falando com você, enquanto isso eu vou tentar abrir aqui o comentário da pessoa. Para resumir a história, lembra que eu fiz há uns dias atrás um vídeo falando o que acontece quando um país quebra, as consequências e tal? Bom, uma pessoa mandou um comentário nesse vídeo, mas brava. A pessoa estava brava comigo, falando que o meu comentário foi muito superficial, porque eu não apontava dados, porque onde já se viu falar que o Brasil vai quebrar,
e patati, patatá, e não sei o que, e eu precisava trazer números e fundamentar minhas argumentações, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que eu não podia ter viés. Segundo a pessoa que assistiu esse vídeo, eu fui tomado por um viés que me, enfim, que me turvou a visão e me fez fazer um vídeo tendencioso, meio que sugerindo que o Brasil ia quebrar. Bom, o que acontece? Parece que não tem nada a ver um vídeo com o outro, né? Mas tem. Porque, olha, o que acontece é o seguinte: é muito difícil, e o que eu vou falar agora vale tanto para o Hulk como para a pessoa que mandou o comentário, que eu estou atrás do nome dela aqui, raios. Eu vou falando aqui, eu vou caçando o vídeo. O que eu vou falar aqui vale para as duas mensagens. É muito difícil na vida você, digamos assim, eu vou usar uma palavra que está muito surrada, muito machucada, mas na falta de outra melhor, vai essa mesma. É muito difícil você ser isento. É muito difícil você ser frio. Acho que a melhor palavra é essa, frio. Por quê? Porque a gente vive num mundo tomado por fortes emoções. Então é muito difícil você, a todo momento, se concentrar no seguinte: não, o meu foco, por exemplo, você está operando lá no mercado de câmbio. Qual é o seu foco? Fazer dinheiro, certo? Seu foco não é política, seu foco não é quem vai vencer a eleição, seu foco não é nada disso. Seu foco é: tenho que fazer dinheiro. Se por um momento você deixar esse foco de lado e se envolver emocionalmente com os atores do drama, seja com o Lula, seja com a Haddad, seja com o Banco Central, com quem for, pode ter certeza, você vai cometer um erro que vai te custar muito caro. Se você se apaixonar por alguém, você vai cometer um erro que vai te custar muito caro. Você não pode nem amar e nem odiar o Lula. Você pode falar assim: André, mas você odeia o Lula. Sim, eu pessoalmente eu não suporto aquele homem. Eu acho o fim do mundo o analfabeto ser presidente da República. Eu vou morrer dizendo isso. Ponto final. Agora, a parte, eu tenho que deixar isso de lado porque o que acontece? Vamos supor que amanhã o Lula bata a cabeça na parede e ele mude completamente. Se transforme num outro ser humano, num outro político, com ideias completamente diferentes, opostas às ideias que ele tem hoje. Se isso acontecer, veja, eu não posso deixar que o meu, entre aspas, ódio ao Lula me segue. Porque se ele me cegar, eu vou me dar mal. Porque, vamos supor, estou apostando que o dólar vai subir. Estou me posicionando porque estou vendo que o dólar, na verdade, está subindo, né? Eu não estou apostando em nada, eu estou seguindo a maré só. O dólar está subindo. Ao longo dos últimos 2, 3 anos, o dólar só subiu. Me posiciono de maneira a surfar nessa onda. Tá bom. Se amanhã o Lula muda, se ele muda o jeito dele de ser, o que vai acontecer se eu continuar odiando o cara? Eu vou me dar mal. Vamos supor que o Lula bata a cabeça na parede, vire um liberal, fala assim: não, agora nós vamos liberalizar tudo, tal, não sei o quê, derruba todas as taxas alfandegárias, você vai poder comprar uma Lamborghini aqui por 100 mil dólares. Vamos supor que isso aconteça. Se eu continuar apostando na alta do dólar, o que vai acontecer comigo? Eu vou quebrar a cara, eu vou me dar mal. Então, por mais que você não goste da figura, você tem que deixar isso de lado, você tem que pôr seu coração de lado. Senão você vai se dar mal. Muito mal. Eu sei que é difícil. Por mais difícil que seja, esse é o trabalho. Então, respondendo agora ao Hulk, por que o pessoal, os milicos e tal, e outras pessoas, olha, eu conheço um monte de gente que é de exatas e que é petista e tal. Por que isso acontece? Porque o cara pensa com o fígado, ele não pensa com o cérebro. Ele se apaixona, ou ele odeia. E aí, em cima disso, ele molda todas as desculpas, justificativas, tal, pra odiar um, pra... Veja, o pessoal, por exemplo, o pessoal da esquerda é tão burro que eles não percebem o seguinte: pô, o Bolsonaro nunca tá certo. Como que pode uma pessoa nunca estar certa? Nunca! Que é isso? Hã?
Qual a probabilidade de alguém errar sempre, não acertar nada? E qual é a probabilidade do outro lado acertar tudo, não errar nada? Nunca a culpa é deles. Percebe? Não faz sentido você raciocinar dessa maneira. Né? É você jogar contra as leis da probabilidade. Pô, não é possível um negócio desse. O Lula não erra sempre, o Lula de vez em quando acerta. O problema qual é? É que o saldo dele é muito negativo, ele erra muito mais. Prova disso, vai no mercado, consulta lá os preços. Não precisa. A minha postura em relação a ele, a parte, questões pessoais que eu não gosto dele, mas assim, por que eu meto pau no cara aqui? Porque o cara faz um monte de coisa que custa caro para a sociedade. Vai se refletir onde? No preço do teu mercado, no preço do teu café, do meu café. Por isso que eu não gosto. Eu não gosto de ficar mais pobre. Ninguém gosta. Ah, mas é o Lula. Foda-se que é o Lula que fez, porra. Quem quer que seja que está me prejudicando, eu não vou gostar dessa pessoa. Certo? Isso é a coisa mais natural do mundo. Me perdoe aqui o palavrão, mas não tem. Dizia o Boni lá da Globo, né? Às vezes um palavrão vale mais que 1000 palavras. Tem hora que você tem que, né? Esse é o ponto. Então, você ter a capacidade de pensar, mas desligar essa capacidade porque você ama o cara, bom, aí é uma decisão sua. Aí realmente não adianta nada. Você ser bom em lógica, você ser bom em matemática, não sei o que, não sei o que. E quando chega numa situação concreta de você analisar um problema concreto, você desliga a chave do raciocínio lógico, então não adianta nada. E eu vou te falar, a maioria das vezes isso acontece. A maioria das vezes. Inclusive, eu até encontrei aqui o comentário, aquele segundo comentário, eu vou ler para você. É o Bigode Fubá. Obrigado, Bigode, pela mensagem. Ele fala o seguinte, sobre o vídeo em que eu falei o que acontece com um país quando ele quebra e blá blá blá. Ele começa assim, ladainha danada. Nem Bolsonaro conseguiu quebrar o Brasil, e olha que ele tentou. Torrou 300 bi para se reeleger. Cara, o Brasil tem 360 bilhões de dólares em reserva. Você torcer para que tudo dê errado porque não gosta do governo de plantão não irá mudar nada. Eu entendo que todos têm viés, mas traga dados, pois economia não é questão de torcida. Veja só como ele mesmo caiu numa arapuca que ele me acusou de cair. Olha só. Em que momento do vídeo, eu respondi a ele, eu vou colocar a pergunta na mesa aqui. Em que momento desse vídeo, né, que eu falo o que acontece com o país quando ele quebra, blá 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 blá, em que momento do vídeo eu falei que eu estou torcendo para o Brasil quebrar? Em que momento do vídeo eu falei que o Brasil vai quebrar? Se bem me lembro, eu até falei nesse vídeo, falei, olha, eu acho que nem o Lula consegue quebrar o Brasil. Não dá tempo. Eu acho que mesmo ele sendo bom, muito incompetente, bom em fazer besteira, eu quero dizer, nem ele vai quebrar o Brasil. Na minha aposta. Foi o que eu falei nesse vídeo, não tô louco, me lembro muito bem. Mas veja como o viés do cara, esse cara que me escreveu essa mensagem, ele tem um viés, ele não percebe, mas ele tem um viés fortíssimo, porque ele ouviu o meu vídeo, ele ouviu coisas que ele tirou da cabeça dele que não estão no vídeo. Eu não falei que o Brasil vai quebrar. Eu não falei que eu estou torcendo pelo Brasil, pro Brasil quebrar. Eu não falei isso. Nesse vídeo eu não falei nada disso. Nada. Pelo contrário, eu falei, olha, acho que nem quebra. Tá no vídeo, não precisa acreditar em mim. Assista o vídeo e você vai ver. Mas o que acontece? O cara, como ele não gostou do que eu falei, ele ouviu, ele enxertou coisas no meu texto que não estão no meu texto original. E daí ele tirou uma conclusão a meu respeito. Que eu estou torcendo pro Brasil, que o Brasil vai quebrar, que eu não trouxe dados, etc. Tá. Quer dizer, eu nem. Aliás, eu coloco aqui a pergunta que eu mandei para ele, né? Ele falou que o Bolsonaro torrou 300 bi para tentar se reeleger. Eu falei, por favor, coloque a fonte. Sei lá, uma coisa do TSE, uma reportagem da Folha de São Paulo. Põe, eu aceito. Até reportagem da Folha de São Paulo eu aceito. Que é hipertendenciosa, mas até isso eu aceitaria. Eu gostaria de ver uma mensagem, uma reportagem que falasse: olha, o Bolsonaro gastou 300 bilhões de reais para tentar se reeleger. Queria muito ver uma reportagem assim. Né? Eu mandei a resposta, o que eu estou falando para você, eu mandei para ele, por escrito. Mandei já faz algumas horas, até agora não respondeu, estou aguardando a resposta dele. Mas veja, o ponto central é o seguinte. Como ele tem um viés, esse cara que mandou a resposta, o Bigode Fubá, ele tem uma tendência, ele tem um viés.
Quando ele me ouviu falar coisas, ele não gostou. E, de novo, a cabeça dele enxertou coisas no meu discurso que não estavam no meu discurso. Aí é que é o perigo. Caímos aqui, repara a correlação que isso tem com a mensagem que o Hawking mandou. Pô, mas os caras têm raciocínio lógico e tal. Por que não... Por que né, são esquerdistas? Por quê? Porque quando você está envolvido emocionalmente com alguma coisa, você desliga a chave da razão, da lógica. Certo? E acabou. A partir daí você vai com o fígado, você não vai mais com o cérebro. Prova disso é essa mensagem que eu acabei de receber, criticando coisas que eu nem falei. O cara ouviu vozes da cabeça dele que falaram, olha, o André é um cara que torce pro Brasil quebrar. O André é um cara que diz que o Brasil vai quebrar. Percebe? Quer dizer, imagina o seguinte, se essa pessoa, se ele for um investidor, ele vai estar muito mal. Por quê? Porque ele é aquele tipo de pessoa que ouve alguém falar e se ele não gosta da pessoa, ou se ele não gosta do que a pessoa falou, a cabeça dele vai construir, vai preencher lacunas do discurso com informações que não são reais. E aí é em cima disso que ele vai tomar atitudes, que ele vai montar posições, ou que ele vai tomar decisões, enfim. Não é em cima da realidade, é em cima do que a imaginação dele está dizendo para ele que o discurso é. E não em cima do que o discurso realmente é. Moral da história. Não adianta nada você ser uma pessoa capaz de raciocinar se num dado momento você simplesmente desliga a chave do raciocínio lógico e vai a partir daí só com a emoção. Eu acho, meu palpite, eu acho que uma das principais, quando você mexe com dinheiro, uma das coisas mais difíceis de se fazer, mas ao mesmo tempo a mais valorosa, é justamente essa. É você ser capaz de botar o coração na gaveta e falar assim, independente do que eu goste ou não, se eu gosto do Lula, se eu gosto do André, independente disso, o que exatamente esse cara falou, o que esse cara está fazendo exatamente, na realidade, independente daquilo que meus olhos fantasiam e me passam. Isso é muito difícil. Uma vez, olha, eu sou um grande amante das propagandas antigas. E uma vez eu li um livro sobre um publicitário, aliás, um livro de um publicitário americano, que ele estava explicando como é que as pessoas compram, como é que elas se posicionam. Então ele estava falando o seguinte, que o ser humano funciona mais ou menos, segundo ele, e eu acredito bastante nisso. O ser humano funciona assim. Você não, em geral, né, pessoas comuns, a maioria das pessoas, primeiro ela se apaixona por algo. Primeiro ela se apaixona por uma marca de carro. Em seguida ela corre atrás de arrumar desculpas que fundamentem esse amor, essa paixão. É o contrário do que deveria ser. A pessoa deveria primeiro pegar o carro, ler e falar, poxa, nossa, isso tudo aqui é maravilhoso, me apaixonei. Mas não funciona assim. Primeiro você se apaixona. Ou pelo design, ou pela cor, ou pela propaganda, ou pela música que tocou na propaganda, ou pela mulher que apareceu. Alguma coisa. Em seguida, você vai arrumar todas as desculpas do mundo para justificar o fato de que você gosta daquele carro. Ou daquela roupa, ou enfim, o que quer que seja. Ou daquele político, blá blá blá. Né? É isso, ser humano é isso. É difícil ser diferente? É difícil. Eu acho difícil. Eu falo por mim, por exemplo, como eu lhe disse. A minha antipatia pelo Lula é tão grande que se amanhã o Lula... Se baixasse o Adam Smith no Lula a partir de amanhã, olha, eu ia ter que me vigiar muito para eu não fazer besteira. Porque eu não gosto do cara. Ia ser muito duro para mim virar e falar, poxa, o cara virou um gênio, o cara só tá fazendo coisa boa. Agora, também é o seguinte, seria duro no início. 2 meses depois, se eu percebesse no bolso que a minha vida melhorou muito, eu ia passar a gostar do cara. Certo? Eu ia deixar de lado a antipatia e acabou. É isso. Então, o viés, eu acho que é o principal inimigo. O principal inimigo não é a falta de conhecimento técnico, não é o fato de não saber economia,
Eu acho que tudo isso você dá um jeito, é fácil resolver. São problemas fáceis de resolver. Difícil é você botar o coração, ou o fígado, ou o viés, o que quer que seja, na gaveta. Aí é muito difícil. Muito, 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 muito. Por isso que quem consegue, o prêmio é muito bom. Né? É isso. Depois deixa aqui embaixo nos comentários o seu ponto de vista sobre isso. Se você acha que é por aí ou não. Se você tiver alguma experiência interessante até para compartilhar, eu gostaria de ler. Tá bom? Um abraço e nos falamos. Até mais.